Vou contar o meu segundo arrebatamento. Antes de começar a relatar, passei por muitas provas. Eu estava sem dinheiro. Certa vez, caminhando pela rua, um rapaz deixou cair sua bolsa no chão. Dentro havia uma quantia alta. Eu a peguei, corri até ele e devolvi. Se fosse apenas $1, eu também entregaria, porque o dinheiro não me pertence. Ele é de outra pessoa. Só passaria a ser meu se o dono, por vontade própria, me desse. Em outro dia, fui ao mercado, comprei algumas coisas e quando cheguei ao caixa, a moça me deu troco a mais. Eu disse: "Moça, o troco está errado", e devolvi o valor que excedia. Tudo isso aprendi com o Espírito Santo. Ser correto, justo e honesto com as pessoas. Depois disso, eu adoeci, e o demônio da morte rondava a minha cama. Eu fiquei apavorado enquanto a febre só aumentava. Minha esposa disse: "O que você está vendo?" Eu respondi: "Eu estou vendo o monstro da morte. Ele veio me buscar. Cuide das crianças. Meus dias estão contados. Eu vou morrer." Ela me respondeu: "Pare de falar assim. A sua hora ainda não chegou." Eu disse: "Eu não entendo. Por que não veio um anjo de Deus me levar? Eu estou vendo o anjo da morte. Será que perdi a minha salvação?" Ela respondeu: "Claro que não. Se você, que é fiel a Deus, não se salvar, quem nesta casa se salvaria? Talvez esse monstro nem vai te levar porque Deus não quer. Ele está tentando te apavorar." Quando minha esposa foi dormir, eu me ajoelhei e repreendi aquele anjo negro que estava ao redor da minha cama. Ele se aproximou de mim e tocou o meu corpo. Eu senti os pelos das mãos dele e a aspereza das unhas. Meu corpo ficou gelado, como se toda a vida tivesse sido drenada. Minha cabeça começou a doer de um jeito terrível, como se houvesse gelo dentro dela. Eu caí com o rosto no chão e então o meu espírito saiu para fora do meu corpo. Aquele frio que eu senti era o frio da morte, quando o corpo perde o calor e fica completamente gelado. O anjo da morte tomou o meu espírito e me levou para o inferno. Hoje eu posso afirmar: quem morre sem Cristo é carregado por muitas criaturas negras, parecidas com anjos. O anjo da morte é um principado. Ele governa uma legião de anjos escuros, como sombras. Posso dizer que esses demônios atuam como ceifeiros. A função deles é transportar almas para o inferno. Milhões desses ceifeiros trabalham nos 4 cantos do mundo. Quando cheguei ao inferno, fui deixado lá pelo príncipe da morte. Ele é o comandante desses ceifeiros. Ele mesmo se encarregou de levar a minha alma. Eu senti um medo profundo pelo modo como ele me arrastava. Ele me largou em um vale tenebroso, onde labaredas queimavam ossos de pessoas. E aqueles ossos não se consumiam nunca. Eu me vi sozinho, como alguém condenado e sem saída. Lá, eu vi uma mulher que eu conhecia andando dentro daquele fogo. Ela vagava eternamente no inferno, enquanto as chamas consumiam o seu corpo. Essa mulher havia trabalhado na mesma empresa em que eu trabalhei antes de me tornar comerciante. Foi muito doloroso para mim ver o corpo dela sendo devorado pelo fogo. Ela estava nua e já não tinha garganta para gritar. Não saía voz alguma, apenas lágrimas corriam de seus olhos. Então, um anjo de Deus desceu até mim porque a minha esperança de salvação já tinha se apagado. Eu pensava comigo mesmo: vou ficar preso neste lugar para sempre. O anjo do Senhor me conduziu a um complexo industrial no inferno. Ali, eu vi demônios produzindo batons feitos com sangue de morcegos do inferno. Aquele sangue fervia em enormes caldeirões. Dos caldeirões saíam barras vermelhas, e para alterar as tonalidades dessas barras, eles colocavam outras coisas dentro daqueles recipientes cheios de sangue. Quando os demônios produziam batons, as cores variavam conforme os ingredientes adicionados aos caldeirões. Para alcançar o tom preto, lançavam urubus infernais. Para o roxo, colocavam cobras. Para o rosa, usavam sapos. E para obter apenas o vermelho, utilizavam exclusivamente o sangue de morcegos. Também fabricavam pó facial a partir de lodo apodrecido do inferno, retirado dos poços infernais. Dos vulcões do inferno, recolhiam líquidos metálicos em estado de fusão, que serviam para a confecção de brincos, pulseiras, colares e correntes.
Vi ainda fábricas produzindo mini-saias, mini-blusas, shorts masculinos e femininos, vestidos sensuais e justos. Saias provocantes com grandes fendas centrais. Essas vestimentas eram feitas com pelos de animais do inferno e com sedas extraídas de insetos infernais. Produziam também camisas sem mangas para homens e mulheres, além de camisas esportivas. Quando os demônios concluíam a confecção das roupas, subiam à terra e inspiravam seus modelos por meio de estilistas, satanistas e empresários do setor têxtil, que então ordenavam aos trabalhadores a produção em massa. Após isso, os demônios retornavam ao inferno satisfeitos. Um deles disse: quando esses novos modelos de roupas e acessórios de maquiagem forem fabricados na Terra, até as igrejas passarão a usar nossas marcas e assim levaremos todos ao inferno por utilizarem aquilo que é nosso. Satanás se manifestou e disse: bom trabalho. É maravilhoso como as igrejas escancaram as portas para o mundanismo. Nós entramos facilmente e conquistamos suas almas, pois eles mesmos as entregam quando deixam o pecado entrar em suas vidas. Satanás mostrou uma lista com nomes de crentes na terra. Ele disse: esses temos que parar. Estão dando grande prejuízo de almas para nós. Temos que tirar esses homens do nosso caminho. O único jeito é fazer eles caírem na fé e se desviarem, pois esses são perigosos. Já aqueles que não se santificam já são nossos. Não devemos se preocupar. Eles mesmos se condenam e são amigos do pecado. Ao olhar a lista, vi que meu nome estava ali. Eu era alvo dos demônios. Vi pessoas no inferno, homens e mulheres que usavam próteses plásticas no corpo para parecerem mais atraentes. Vi também pessoas condenadas por praticarem sexo com objetos e frutas. Observei ainda aqueles que compravam produtos plásticos da sex shop, tanto para uso feminino quanto masculino, e vi esses itens sendo fabricados no inferno. Se você é solteiro, não adquira esses produtos. Se é casado, também não os compre, pois são obras satânicas. Isso não é fantasia. É um meio que Satanás encontrou para entrar na vida das pessoas, possuir seus corpos e conduzi-las ao inferno, trazendo legalidade para a destruição dos casamentos. Quem compra esses produtos e pratica sexo com esses acessórios estão fazendo com os demônios. Em uma visão que tive da terra, enquanto ainda estava no inferno, vi uma enorme bola de cristal. Nela, observei casais evangélicos usando esses acessórios para apimentar seus relacionamentos. Ao olhar com mais atenção, vi um demônio tendo relações sexuais com um casal. Aqueles objetos eram as partes íntimas dos demônios. Poucos meses depois, aquele casal começava a brigar e acabava se divorciando. Afirmo que qualquer pastor que diga o contrário dessas revelações está sendo usado pelo diabo. Muitos pastores nos Estados Unidos, palestrantes para casais, têm indicado essas fantasias e objetos. Eles não possuem o Espírito Santo, pois Deus jamais iria contra a sua palavra. Deus criou o homem e a mulher para se satisfazerem mutuamente, sem intermediários. Ele não criou o casal e depois objetos sexuais como meios para gerar prazer. Isso é maligno. Vi um jovem cristão no inferno. Ele era usado por Deus, mas uma única coisa o condenou. Possuía uma boneca inflável com a qual mantinha relações sexuais diariamente. A verdade revelada é que por trás dessa boneca havia um demônio oculto que tinha relações sexuais com o jovem por meio dela. Foi-me mostrado que os demônios se escondem por trás de cada objeto sexual, assim como fazem com imagens. Do mesmo modo que se ocultam em imagens católicas, também se escondem nesses objetos. Vi um homem no inferno por praticar sexo com os animais. Depois disso, o anjo me tirou do inferno e me levou ao céu. Ao subirmos, entramos em um lugar maravilhoso. Era a primeira vez que eu visitava o céu. O anjo disse: o nosso Senhor quer te revelar algo. E foi embora. Jesus veio até a mim e disse: meu filho, você tem feito um excelente trabalho na terra e nunca se afastou da minha direção. Mas há algo que, se tu fizeres, o afastará de mim. Eu disse: Senhor, o que eu iria fazer que me afastaria da tua direção? Ele me respondeu:
Tu irias fazer uma vasectomia para não ter mais filhos. Isso seria seu maior pecado diante de mim. Por medo de complicações, você incentivou sua esposa a realizar uma laqueadura, e ela o fez. Isso não me agradou. Tu incentivaste a minha serva a pecar contra mim. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perdoarei sua esposa por causa de sua inocência, mas todo aquele que souber dessa verdade e destruir aquilo que eu criei não será considerado inocente. Cirurgias plásticas e enfeites me são abomináveis, não importa quão bela seja a aparência do homem ou da mulher. A beleza que realmente me agrada não nasce da aparência exterior, mas brota da alma e do espírito. Eu observo a santidade. A beleza física que o mundo valoriza não me atrai. Para mim, aquele que vive no pecado da vaidade, buscando ser atraente aos olhos humanos, torna-se repulsivo. A vaidade denuncia um coração corrompido e revela o verdadeiro estado interior da pessoa. A vaidade, que são obras criadas pelas mãos dos homens, remove a imagem e a semelhança que eu concedi. Esse pecado distorce tanto o homem quanto a mulher. Anuncie isso a todos os ministérios por onde passar. Diga a todos que o ser humano não tem poder para transformar ninguém. Quem transforma sou eu. O papel deles é evangelizar, não mudar pessoas. Sou eu quem opera nos corações. Não é pela força, nem por imposições ou obrigações religiosas. Não julguem ninguém. Apenas preguem a palavra e preparem o terreno para que eu trabalhe. Eu arrancarei as raízes do mal dos corações. Utilizem somente a minha palavra para limpar os terrenos. Com ela, plantem a boa semente e reguem. O crescimento vem de mim. Digam àqueles que evangelizam que orem todos os dias e não se afastem dos meus caminhos. Eu colocarei no coração deles o desejo de renunciar ao mundo. Eles se libertarão por amor, não por obrigação. Eu mesmo trabalharei em seus corações. É necessário que os novos convertidos pratiquem jejuns, pois assim eu operarei em suas vidas. Quem não me conhece não sabe o que é melhor para si. Caminham por qualquer estrada e experimentam apenas uma felicidade passageira. Mesmo que conquistem todos os bens deste mundo, isso ainda não é tudo. Após a morte, nada levarão consigo e não herdarão o céu. O ser humano não sabe o que é melhor para sua própria vida porque não conhece a minha verdade. Depois disso, o Senhor Jesus me mostrou o meu nome escrito no livro da vida. Havia ali muitos nomes de pastores de igrejas pequenas. Curioso, perguntei: Senhor, o nome de Kenneth Copeland está aqui? O Senhor me olhou e disse: Não está. Perguntei novamente: E o nome de John Hagee, Joel Osteen, Benny Hinn? E ele disse: Não está. Então questionei: E Joyce Meyer, Rick Warren? O Senhor respondeu: Teu servo, esses nomes não estão aqui. Eu não os reconheço como meus servos. Eles não são minhas noivas. Eu perguntei: Senhor, por que então eles pregam a tua palavra para milhões de pessoas que frequentam seus cultos? O Senhor disse: Meu filho, eles são amantes do dinheiro. Usam a minha palavra como comércio. Eu nunca ordenei que vendessem o meu evangelho. Eu disse para que fosse pregado gratuitamente a toda criatura. Mateus 19, 23, 24, disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles escolheram servir as riquezas e não socorrem os necessitados. O Deus deles é Mamon. Então eu perguntei: Senhor, e os livros que eles vendem espalhando a tua palavra? Jesus respondeu: O uso do meu evangelho é puro e espiritual. Esses livros não são espirituais, pois o meu espírito não está neles. São baseados em conhecimentos humanos, hipóteses e filosofias vãs. É um evangelho maldito, que não salva ninguém, porque o meu evangelho exorta a santidade. O maior problema de pastorear uma grande igreja é a corrupção causada pelo dinheiro. Quanto maior a igreja, maior é a quantidade de recursos que entra. Ainda assim, aqueles que enriqueceram com a minha obra têm tempo para salvar suas almas enquanto estiverem vivos. Se se arrependerem e abandonarem suas práticas, eu os perdoarei. Mas se a morte os surpreender sem arrependimento, irão para o inferno.
Depois disso, o Senhor Jesus me disse: Vai e anuncia as revelações. Não te cales. Ai daqueles que duvidarem, te criticarem ou te chamarem de mentiroso. Ai daqueles que te perseguirem por causa das revelações. Quando o Senhor Jesus falou essas palavras, eu estava deitado em minha cama. Eram 7 horas da manhã. Minha esposa, Akemi Tsushi, ainda dormia. O arrebatamento ocorreu às 3 da madrugada e eu retornei às 7 horas. Recebi ainda a missão de relatar esse testemunho por onde eu passasse. Após o arrebatamento, fui para uma viagem missionária no Chile. Ao chegar lá, fui convidado a ministrar em diversas igrejas. Pela graça do Senhor Jesus, recebi dons espirituais, e minha autoridade espiritual crescia conforme minha intimidade com o Espírito Santo aumentava. Passei a orar várias vezes ao dia, pois desejava sentir constantemente a presença de Deus em minha vida. Quanto mais eu orava, mais experimentava gozo, paz e alegria. À medida que me santificava, a unção se manifestava de forma cada vez mais intensa sobre mim. Passei a exercer grande autoridade espiritual e quando clamava nas igrejas, muitas pessoas caíam possessas pelo poder de Deus. Dentro das igrejas eu via demônios manifestando-se de inúmeras formas e os anjos trabalhando dentro das igrejas. Observei que esses demônios circulavam ao redor dos corpos das pessoas e quando encontravam a casa vazia, passavam a habitar nelas. Porém, as possessões que eu presenciava não eram sempre completas. Muitas vezes eram parciais. Vi pessoas sendo dominadas apenas em partes específicas do corpo. Compreendi que isso acontece quando a pessoa não entrega sua vida totalmente. Existem indivíduos que ainda não consagraram seus cabelos. Vi demônios semelhantes a pequenos alfinetes penetrando nos fios de cabelo de mulheres evangélicas que ainda não haviam consagrado essa área. Outras não haviam consagrado suas unhas, e eu via demônios entrando em seus dedos. Durante um culto de libertação, ao tentar expulsar um espírito maligno, percebi que ele não saía. Então entendi que aquele demônio não estava dentro do corpo da mulher, mas sim em suas mãos. Quando expulsei dali, ela foi liberta. Em outro caso, uma mulher tinha um demônio alojado nos pés, especificamente nos dedos, porque costumava pintar as unhas dos pés. Também vi mulheres evangélicas que usavam maquiagem, e nelas os demônios se agregavam ao rosto. Foi nesse momento que compreendi claramente que existe a possessão parcial. Essas possessões eram causadas por demônios muito pequenos, medindo entre 3 e 5 centímetros. Eles se alojam apenas em partes específicas do corpo. Já expulsei um desses pequenos demônios que estava instalado no estômago de um irmão. Era esse demônio que causava dores intensas e sangramentos constantes. Os médicos não conseguiam identificar a causa da enfermidade, pois não se tratava de um problema físico comum, mas espiritual. O demônio estava alojado no estômago e foi expelido pelo poder de Deus. Quando compartilho essas experiências, muitos pastores me dizem que isso é loucura. Dizem que é absurdo imaginar demônios se apossando dos cabelos das pessoas apenas por causa de tinturas. Eles não acreditam. Satanás cegou os olhos espirituais deles, conforme está escrito em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu tenho o dom da visão. Enxergo o mundo espiritual. Esse dom especial não veio de graça. Paguei um preço alto em oração. Tenho plena convicção de que aquilo que vejo é real. Presenciei pessoas embriagadas, dependentes químicos e homossexuais entrarem nas igrejas e saírem da mesma forma, sem libertação. Eu via demônios grudados nas costas dessas pessoas, colocando fardos pesados sobre elas. Isso é a prova de que muitas lideranças não possuem autoridade espiritual. Uma igreja caída, sem poder, não consegue libertar os cativos nem aliviar os oprimidos. Pessoas que passaram pelo ministério onde eu pastoreava foram libertas e tocadas pelo poder de Jesus. Os demônios, ao pisarem naquele lugar, sentiam o peso da mão de Deus.
Essas mesmas pessoas relatam que passaram por diversas igrejas e não conseguiram libertação alguma. Se a palavra de Deus liberta, por que ela não tem funcionado em tantas denominações aqui nos Estados Unidos? O que está errado com os irmãos que congregam nesses ministérios? Não estou me exaltando, pois sou apenas um servo. Não sou eu um grande homem de Deus. O problema é que muitas igrejas se rebaixaram espiritualmente. Eu apenas faço aquilo que a Bíblia manda fazer. Se na sua cidade não existe uma igreja aprovada por Deus, que tenha a autoridade de Jesus para libertar, você precisa fazer a sua parte. Orar, jejuar, buscar libertação e santificação. O bispo Villan Conner foi em uma ministração minha. Ele caiu endemoniado para a minha surpresa. Depois que eu tirei os demônios dele, perguntei a ele: como pode um convidado de honra que dá ensinamento de teologia em várias igrejas cair endemoniado? Ele me disse: eu sou envolvido com a política, tenho participado das mentiras do meu candidato. Como seu assessor, fiz muita propaganda mentirosa para que ele ganhasse as eleições. Para isso acontecer, tivemos que mentir. Ele me orientou sobre sua campanha. Fiz promessas em nome dele, tudo pelo dinheiro. Não cumprimos nada que prometemos. Me envolvi em escândalos, lavagem de dinheiro. Ninguém nunca descobriu, nunca vazou na imprensa. A política é maligna. Quando você se envolve, se afasta dos propósitos de Deus. É muito dinheiro envolvido. Eu tenho sido porta-voz de muitos políticos. Tenho apoiado suas mentiras e vivendo uma vida de enganação. Eu senti que o Espírito Santo se afastou de mim e um espírito maligno se apossou de mim. Hoje me sinto mais leve. Vou me afastar da política e abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. E a partir de hoje, faço uma reconciliação com Deus, apesar de me considerar cristão. Depois disso, comecei a ir a várias igrejas. Quando pegava o microfone e começava a orar, pessoas caíam possessas, inclusive evangélicos. Isso causou vergonha em muitas igrejas, e por isso rejeitei diversos convites para não constranger os irmãos. Até que um dia o Espírito Santo me cobrou. Algo sobrenatural aconteceu, algo que eu nunca havia visto. Minha visão espiritual se abriu. Vi um homem cujo corpo resplandecia como o sol. Eu não conseguia fixar os olhos nele, pois o brilho era intenso demais. Se insistisse em olhar, ficaria cego, pois meus olhos naturais não suportariam tanta glória. Ele foi diminuindo todo aquele resplendor de seu corpo e consegui olhar diretamente para ele. Ainda assim, não conseguia ver seu rosto, apenas um brilho intenso e a forma de seu corpo, envolto em algo semelhante a um manto branco que reluzia. Eu sabia que aquele homem era o Espírito Santo. Ele me disse: é necessário ir às igrejas e despertar o povo para a realidade espiritual. Assim como seus olhos foram abertos, os olhos deles também precisam ser abertos, para que enxerguem onde estão falhando. Alguém precisa confrontá-los e mostrar que é urgente consertar suas vidas. E você é o mais capacitado para revelar que eles precisam ter um verdadeiro encontro comigo. Muitos acreditam que estão salvos, mas não estão. Estão enganados e presos espiritualmente. É preciso abandonar o pecado e passar a caminhar no caminho da verdade. Após todas essas revelações, pensei comigo mesmo: não há como essas pessoas serem salvas se estão possuídas. E eu, com minha teimosia, não fui. Mas mais uma vez, o Espírito Santo me disse: você acha que está envergonhando essas pessoas? Em todas as igrejas onde você esteve, houve resultados. Aqueles que estavam possuídos estão agora restaurando suas vidas. Mesmo após esse aviso, rejeitei mais um convite para ministrar em uma igreja. No dia seguinte, fiquei acamado, com dores intensas por todo o corpo. Durante a madrugada, um ser maligno apareceu e deu gargalhadas. Perguntei quem era. Minha esposa, Akemia, dormia e não ouviu nada. Ele respondeu: eu sou Satanás. Vim para te parar. Eu perguntei: o que você quer na minha casa? Odeio o seu ministério de libertação. Tenho perdido muitos crentes por sua causa. Eu vou lhe pegar um dia. Ainda vou ganhar a sua alma. Ela é valiosa para mim. Tenho premiado vários demônios que estão tentando ganhar sua alma.
O demônio que conseguir a sua alma será recompensado no inferno. Você vai continuar me desafiando? Estou te oferecendo uma oportunidade para desistir do seu ministério de libertação. Eu posso lhe dar o seu galardão. Eu então respondi: cale a boca, Satanás, você é um derrotado. Por que está tão preocupado comigo? Será que está perdendo? Satanás então me respondeu: é verdade, você é um incômodo. Por isso vim pessoalmente até você. São poucos os feiticeiros que me veem, apenas os de alto escalão. Eles desejam me conhecer. Você tem o privilégio de me ver hoje. Eu te dou o galardão hoje, se você fizer um pacto comigo, uma aliança de sangue agora. Eu disse a Satanás: você é um mentiroso, no inferno não há recompensa. Eu já fui arrebatado até lá e sei exatamente o que acontece com as almas naquele lugar. Seus súditos destroem as almas com toda a maldade, até mesmo os feiticeiros e satanistas que cumprem a sua vontade sofrem intensamente. As recompensas que você oferece são a destruição do espírito de cada um. Os galardões para aqueles que te servem são a morte. Satanás, vendo que eu refutava suas palavras, insistiu: eu posso te dar um trono no inferno. Você se sentará ao meu lado e governará comigo. Eu respondi: seu reino está em colapso e logo você será lançado no lago de fogo. Mas Satanás, ainda não convencido, fez aparecer uma mala cheia de dinheiro. Ele disse: não quer um reino no inferno? Então vou te dar um reino na terra. Posso te tornar famoso, te dar fama, riqueza e sucesso. Não precisa parar de ser cristão. Apenas faça um pacto comigo e eu te darei essa mala de dólares. Você será o pregador mais famoso dos Estados Unidos. Olhe para sua vida agora. Você não é reconhecido, apesar de seus muitos dons. Ninguém valoriza seus talentos, mas eu posso te levar mais longe, dar-lhe os melhores apartamentos, e você será reconhecido pelas grandes igrejas. Até o presidente virá te convidar para almoçar. Você vai pregar para celebridades e pessoas importantes. Só uma coisa eu peço: não trabalhe mais com libertação. Apenas ensine a palavra. Substitua a oração fervorosa pela teologia. Com esse pacto você ganhará muito dinheiro. Depois você poderá se arrepender, pedir perdão ao seu Deus e ser salvo. Veja só as vantagens. Isso é maravilhoso. Eu disse a ele: vá embora, Satanás. Ele então respondeu: fez sua escolha então. Prefere viver uma vida pobre e medíocre, servindo a um Deus que quer que seu povo viva na miséria. A partir de agora, você não terá mais paz em sua vida. A guerra está declarada e eu já estou vencendo. Eu retruquei: você está blefando. Então Satanás disse: se você está tão certo, então me explique por que evitou ministrar nas igrejas. Não tem resposta, não é? Fui eu quem manipulei sua mente. Você não vigiou e eu acertei um dardo maligno em você e por causa disso, ganhei permissão para tocar no seu corpo. Estou aguardando sua grande falha para levar sua alma. Eu gritei bem alto: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E então ele desapareceu, transformando-se em uma fumaça escura. Minha esposa acordou e perguntou: está tudo bem? Eu respondi: tive um confronto espiritual essa noite. Pode dormir tranquila. Quando o dia amanhecer, eu te conto tudo. No entanto, algo ainda mais doloroso aconteceu. Meu filho, Robert Atsushi, se tornou homossexual, para minha tristeza. Apesar de tudo isso, continuei a amá-lo incondicionalmente. Para agravar ainda mais, meu braço direito, o presbítero Carl, que me ajudava no ministério, me abandonou. Ele foi para outra igreja e começou a me atacar verbalmente, perseguindo meu ministério. Perdi uma casa. Um caminhão desgovernado colidiu contra ela e matou meu filho mais novo, David Atsushi. Depois disso, minha esposa foi embora e me deixou. Nosso filho David havia morrido nesse acidente terrível. Fiquei sozinho à frente da igreja. Passei a morar de favor na casa do irmão Brad. Pastores que desejavam ver a minha queda zombavam de mim, dizendo que eu não servia a Deus e que ele havia me abandonado. Ao olhar para o rosto desses zombadores, eu os via se transfigurar em demônios. Seus corações revelavam a maldade que havia dentro deles.
Muitas pessoas começaram a deixar o ministério que Deus me concedera. A cada dia, eu ficava mais triste, sem saber o que fazer. Naquela noite, enquanto eu estava hospedado na casa do irmão Brad, Satanás apareceu novamente no meu quarto e disse: Seu tolo, você rejeitou a minha proposta e agora está sofrendo. Vai morrer na miséria. O seu Deus não se importa com você. Se ele se importasse, não permitiria que você estivesse nessa situação. Ele se diz bom, mas sou eu, o mau, quem te ofereceu conforto, bondade e riquezas. Eu lhe respondi: Não adianta zombar de mim. Prefiro morrer a fazer qualquer aliança contigo. Então Satanás disse: Estou tocando exatamente no que você mais ama. Matei o seu filho David, convenci sua esposa a te abandonar, fiz aquele motorista destruir sua casa e transformei o seu filho Robert em homossexual. Você me desafiou, agora sofrerá as consequências. Eu sou o Deus deste mundo. Este é o meu reino. Todos fazem a minha vontade. Eu envio desgraça a quem eu quiser e concedo benefícios a quem eu quiser. O mundo foi entregue em minhas mãos, e você vive nele. Está no meu território e deve obedecer ao que o rei ordena. Eu respondi: Está bem, Satanás. Você acabou de me declarar guerra. Pode até governar este mundo, mas não governa a minha vida. Vamos ver quem é mais forte, o meu Deus ou você. Se for mais forte do que ele, então me mate e leve a minha alma. Satanás então fez surgir uma espécie de tela espiritual dentro do quarto. Nela, ele me mostrou uma parte do inferno e me revelou meu filho David sofrendo nas chamas. Satanás gargalhava de forma sarcástica. Eu me prostrei de joelhos e clamei: Senhor, é verdade que o meu filho está no inferno? O Espírito Santo me revelou que eu não deveria me preocupar com os mortos, mas sim em buscar a Jesus. Ainda assim, a angústia não se afastava de mim. Tudo estava confuso. Mais uma vez, Satanás conseguiu injetar uma gota do seu veneno, trazendo dúvida ao meu coração. Reclamei com Deus e pequei ao questioná-lo. Fiquei envergonhado por ter rejeitado a ordem do Espírito Santo de ministrar nas igrejas. Passei então a fugir de Deus por causa desse pecado. Parei de orar e entreguei a direção da igreja ao missionário Frank. Por causa dessa atitude, perdi o dom da visão espiritual, simbolizando a minha cegueira. Eu já não conseguia enxergar o mundo espiritual. Um véu foi colocado entre mim e essa realidade. Também deixei de sentir a presença do Espírito Santo. Não aceitei permanecer nessa condição. Arrependi-me profundamente, pedi perdão a Deus por meus erros e também por não ter obedecido à ordem de ministrar. Orei pelo retorno da minha esposa e pela conversão do meu filho Robert. Adoeci novamente. Mesmo após passar pelo hospital, a enfermidade persistia. Ainda assim, retornei à minha posição pastoral, mesmo enfermo. Recebi um convite para ministrar em uma igreja, e mesmo debilitado, fui assim mesmo, apenas para agradar a Deus. Na terceira noite, ainda doente, um anjo apareceu a mim e disse: Você foi valente, não rejeitou a sua missão. Foi provado no fogo e aprovado por Deus. A partir de hoje, sua vida mudará. O mal não tocará mais em você. O anjo sorriu com alegria e tocou no meu corpo. Naquele instante, a enfermidade desapareceu completamente. Um ano depois, cumpriu-se aquilo que Jesus havia me prometido. O meu ministério começou a se encher novamente. Minha esposa voltou para mim e me pediu perdão. Meu filho Robert retornou convertido. Antes disso, Deus usou um homem financeiramente próspero, um empresário do ramo imobiliário, proprietário de várias casas, para me dar uma casa maior do que a que eu havia perdido. Meu dom de visão espiritual foi restaurado. Recuperei esse dom e a presença do Espírito Santo tornou-se ainda mais intensa. Certo dia, durante um culto de libertação, algumas irmãs que usavam maquiagem, pintavam as unhas e os cabelos disseram: Se olharmos para Deus, Ele nos libertará dessas vaidades. Até agora, não sentimos vontade de abandonar essas coisas. Eu respondi: Vocês ainda não estão sensíveis à voz e à vontade de Deus. Continuem orando até que consigam sentir o Espírito Santo e ouvir sua voz. Após 3 meses de perseverança,
Essas irmãs jogaram fora brincos, colares e todos os kits de maquiagem. A oração havia produzido efeito, retirando o desejo da vaidade de seus corações. Essas irmãs passaram então a expulsar demônios. Com o dom da visão, eu via os demônios saindo das pessoas e explodindo. Fiz uma experiência com outras irmãs que ainda usavam brincos, colares e maquiagens. Pedi que expulsassem demônios, mas, mesmo ordenando, eles não saíam. Somente as irmãs que haviam sido libertas da vaidade conseguiam, de fato, expulsar os demônios. Quero declarar a todos que escutam este testemunho: brincos, colares, maquiagens, batons e o pó usado no rosto representam sinais que o inimigo tem marcado em muitos corpos. Antes de entrar na igreja do pastor Peter, uma visão espiritual se abriu diante de mim. Uma legião de demônios estava posicionada sobre aquele templo. Eu via dragões lançando bolas de fogo, chamas que saíam de suas bocas e eram despejadas sobre o local. Quando entrei na igreja, meus olhos espirituais contemplaram cenas perturbadoras, pessoas rodopiando sem controle, outras se arrastando pelo chão como serpentes. O Espírito Santo me revelava claramente que estava entristecido com o pecado que dominava aquele povo. Ali havia irmãos que traíam suas esposas, mulheres que por vingança também traíam seus maridos. Existiam crentes endividados com bancos e lojas, pessoas que davam calotes até nos próprios vizinhos. O próprio pastor Peter estava em seu quarto casamento, e tudo aquilo se mostrava completamente absurdo diante de Deus. Os demônios enganavam as pessoas daquela congregação. Eles se camuflavam, escondendo-se dentro de cada corpo. Eu vi demônios mudando pregações dos irmãos, falando para eles pregarem heresias destruidoras. Presenciei um homem liberando uma falsa profecia. Da boca dele saía uma bola de fogo negro. Observei também demônios entrando na mente de uma irmã, manipulando seus pensamentos e levando-a a ministrar doutrinas falsas. Esses demônios tinham o tamanho aproximado de um limão. Vi pessoas possuídas por milhões de pequenos demônios. Quando iniciei a ministração, eles tentaram desorganizar o culto, causando distrações para impedir que o povo ouvisse a palavra e tentando quebrar minha conexão com o Espírito Santo. Pessoas caíam manifestadas e fui obrigado a expulsar aqueles espíritos. Outros conversavam durante o culto, iam ao banheiro repetidas vezes ou mascavam chicletes. Todos carregavam demônios montados sobre suas costas. Eles estavam possuídos, mas neutralizei aquelas manifestações. Os demônios ficaram imóveis, paralisados dentro dos corpos, incapazes de agir. Ao final do culto, percebi que o pastor carregava um demônio que operava sinais junto a ele. Comecei então a expulsar os espíritos, até que um deles tentou resistir para me envergonhar diante da igreja. O pastor Peter tentou me expor ao ridículo, impondo as mãos sobre um rapaz que resistia. O demônio que atuava na vida do pastor se combinava com o espírito que possuía o jovem, e ambos se manifestavam de forma enganosa. Eu via claramente que, quando ele impunha as mãos, os demônios se escondiam dentro das pessoas, simulando que haviam saído, e logo os corpos voltavam ao normal. Outros espíritos saíam, mas não deixavam o ambiente. Permaneciam andando pela igreja. A congregação aplaudia o pastor, enganada pela rapidez com que ele expulsava os demônios. Enquanto isso, eu não recebia aplausos, e os espíritos resistiam a mim com ódio, tentando me envergonhar. Eles queriam exaltar aquele falso pastor para convencer o povo de que ele possuía mais autoridade do que eu. Porém, ele não tinha o Espírito Santo, não libertava ninguém. Os demônios apenas fingiam sair quando ele ministrava. Quando eu os expulsava, eles se dissipavam como fumaça. Somente eu enxergava toda aquela cena terrível no mundo espiritual. Então, dei um grito cheio de autoridade e determinei que os demônios não saíssem dos corpos. Lacrei aqueles espíritos para que o pastor não pudesse mais manipulá-los, nem enganar o povo. O demônio que o acompanhava ficou impedido de dar ordens. Depois disso, ordenei que os demônios saíssem de verdade. Foi uma guerra intensa. As legiões, principalmente aquelas formadas por pequenos demônios do tamanho de limões, davam muito trabalho.
pois se escondiam em partes do corpo como pernas, joelhos, ouvidos, mãos, braços e pés. Era difícil discernir onde estavam, mas ainda assim expulsei todos. O pastor Peter, sem compreender o que havia acontecido, ficou frustrado e envergonhado. Ele não sabia que eu havia lacrado os demônios para que ele não continuasse enganando as pessoas com o espírito do engano. A igreja percebeu que ele não tinha autoridade espiritual. Aquele que tentou me envergonhar acabou saindo humilhado. Ele me disse que aquela seria minha última ministração ali, que eu nunca mais pregaria naquele lugar. Após aquela guerra espiritual, muitas pessoas choravam aliviadas. Meu corpo estava completamente exausto, pois toda a minha energia havia sido consumida naquela batalha. Ao chegar em casa, todos os demônios que haviam sido expulsos apareceram ao redor da minha cama tentando me intimidar. Permaneci tranquilo, dobrei meus joelhos e os expulsei do meu quarto. Soube que o pastor Charles estava internado em um hospital. Fui visitá-lo para orar, e ele confessou a Jesus, arrependeu-se de toda a sua enganação. Logo depois morreu. Vi um anjo descer, recolher sua alma e levá-la ao céu. A obra que Deus tinha para ele não se cumpriu. Apenas a salvação se concretizou. Ao retornar para casa naquela noite, orei a Deus e tive uma visão. Olhando acima do telhado, vi meu filho Davi no céu. Aquela visão trouxe paz ao meu coração. O Espírito Santo falou comigo. Derramarei uma grande unção sobre a tua vida. Tu não serás mais o mesmo. Quando essa unção cair, muitos desejarão ser como tu. Serás espelho para muitos. Minha fé aumentou. Compreendi que não estou sozinho. Deus está comigo. Depois de sofrer ataques espirituais, meu pequeno ministério começou a crescer. Nosso desejo, não apenas meu, mas de toda a igreja, é buscar a Deus diariamente até que Ele venha buscar sua noiva. O ar que respiramos é para louvar ao Senhor. Nossa respiração existe para glorificá-lo. Essa forma de culto e dedicação é normal para nós. Lemos a palavra todos os dias. Fazemos muitas orações para nossa edificação espiritual. Isso se tornou nossa necessidade, nosso alimento espiritual. Nosso objetivo é alcançar o nível espiritual que Jesus me revelou quando fui arrebatado. As nossas atitudes têm mais valor do que as palavras. Afastem-se do mundo, pois seus prazeres corrompem o comportamento humano, mesmo que muitos não percebam. Depois que meus olhos espirituais foram abertos, nunca mais deixei de buscar ao Senhor. O preço foi alto. Abandonei tudo que não agrada a Deus: televisão, revistas, jornais, conteúdos mundanos e falsos profetas. Meus olhos já não se agradam das coisas da carne. Nosso dever é preservar a tradição do verdadeiro cristianismo, sem alterar o que a Bíblia ensina, defendendo a verdade até o fim. O Senhor me disse que faltam poucos anos para Ele me recolher e que não haverá substituto para mim, pois muitos estão apegados ao mundo e não pagam o preço da oração e da santificação. Por causa da minha partida que se aproxima, revelarei um segredo espiritual a pastores e irmãos que desejam possuir a mesma autoridade espiritual que recebi. Não existe transferência de unção. Isso é engano de Satanás. A unção não se passa, ela é conquistada diante de Deus. Se fosse possível transferi-la, eu já teria entregado toda a minha autoridade aos membros do meu ministério. A autoridade espiritual exige renúncia e preço. A unção que recebi não posso dar. Somente aquele que me concedeu pode conceder a outros. O segredo é renunciar a tudo e orar diariamente. Para alcançar a autoridade, é necessário pagar o preço. Revelo aos pastores: dediquem domingos e feriados inteiros a Deus em oração. Façam vigílias. Em meu ministério, a igreja permanece aberta das 9 da manhã às 9 da noite aos domingos, e nos feriados realizamos vigílias. A igreja deve funcionar todos os dias à noite, como um hospital que não fecha, para atender os doentes. Durante o dia, realizamos 2 horas de oração pela manhã, 2 à tarde e 2 à noite. 3 horas de ministração e 3 horas de louvor. Esse é o caminho do crescimento espiritual. Os irmãos que congregam conosco
estão sendo libertos do mundo, e a igreja cresce como prova de que Deus se agrada, confirmando com sinais. A última advertência que Jesus me deu foi clara. Ai daqueles que acrescentarem palavras às experiências espirituais, dizendo que ele falou o que não falou. Ai daqueles que criarem doutrinas humanas ou aumentarem exigências além da graça. Ai daqueles que diminuírem suas experiências por medo de críticas. Ai daqueles que afirmarem ter sido arrebatados sem terem sido. Ai daqueles que venderem suas experiências para enriquecer, pois perderão a salvação e seus galardões. Declaro que este testemunho é verdadeiro e real, que todos sejam libertos por meio dessas experiências. Que a glória de Deus reine na vida de cada pessoa que ouvir este testemunho. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.